São Pedro de Alcântara, dia 20 de outubro. Conhecido por ter sido um homem de oração e jejum, além de poucas horas de sono, São Pedro de Alcântara tinha sempre seu hábito surrado e era um grande pregador. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, encontramos palavras que se aplicam muito bem à figura de São Pedro de Alcântara. Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com os seus vícios e concupiscências. Quando lembramos essa passagem, falarmos deste homem santo que soube vencer o corpo do pecado por meio de muita oração e pelas mortificações, o santo São Pedro de Alcântara nasceu no ano de 1499, na cidade de Alcântara, na Espanha. Ele era um menino simples, de muita oração e bom comportamento. Ele entrou ainda novo na universidade, mas soube se destacar, igualmente no cultivo das virtudes do cristianismo. Obediente ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou posteriormente na Ordem de São Francisco. Mesmo sabendo do desejo de seu pai de que fosse para a área de direito, São Pedro de Alcântara então foi ordenado sacerdote e passou a ser modelo de perfeição monoástica, além de ocupar altos cargos na igreja. Ele chegou inclusive a administrar com 20 anos de idade o superior do convento e posteriormente ser eleito provincial da ordem. São Pedro de Alcântara, ele era franciscano, tanto de espírito quanto de oração, e assim vivia em jejum. Dormia pouco, pregava muito e orava sempre. Como provincial, São Pedro visitou a todos os conventos pertencentes à sua jurisdição. Foi assim que ele promoveu uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era o santo do dia de hoje testemunho vivo. Muito conhecido em toda a Europa, mesmo sem ter desejado isso, São Paulo foi conselheiro do imperador Carlos V e também do rei João III. Além disso, foi também amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, que é lembrada hoje por ter atestado após a morte do santo. Pedro viveu e morreu como um santo, e por sua intercessão conseguiu muitas graças de Deus. São Pedro de Alcântara é considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI. Aos 63 anos de idade, o santo do dia foi para o encontro de Nosso Senhor, e é conhecido hoje como padroeiro do Brasil, graças ao Dom Pedro I, que solicitou isso ao Papa, o que foi feito em 1826 por Leão XII. Oração a São Pedro de Alcântara. Ó grande amante da cruz e servo fiel do divino crucificado, São Pedro de Alcântara, a vossa poderosa proteção foi confiada à nossa querida pátria brasileira, com todos os seus habitantes. Como varão de admirável penitência e altíssima contemplação, alcançai aos vossos devotos estes dons tão necessários à salvação. Livrai o Brasil dos flagelos da peste, fome e guerra, e de todo o mal. Restitui à terra de Santa Cruz a união da fé e o verdadeiro fervor nas práticas da religião. De modo particular vos recomendamos, excelso padroeiro do Brasil, aqueles que nos foram dados por guias e mestres, os padres religiosos. Implorai numerosas e boas vocações para nosso país. Inspirai aos pais de família uma santa referência a fim de educarem os filhos no temor de Deus, não se negando a dar ao altar ao filho que nosso Senhor escolheu para seu sagrado ministério. Assiste ao grande formador da vida religiosa, aos sacerdotes e missionários nos múltiplos perigos de que esta vida está repleta. Concedei-lhes a graça da perseverança na sublime vocação e na árdua tarefa que por vontade divina assumiram. Lá dos céus onde triunfais, abençoai aos milhares de vossos protegidos, e fazei-nos um dia cantar convosco a glória de Deus na bem-aventurança eterna. Assim seja. Amém. São Pedro de Alcântara, rogai por nós.